A gente vai falar hoje um pouco sobre Oriente Médio, que é uma região muito importante para o Brasil. A Silvia é diretora da Invest SP em Dubai. E essa região que o Brasil exporta, a gente não vai dizer que na quantidade, não é entre as principais em quantidade, né, em valor, mas é sim muito significativo para diversos setores, como de proteína animal, por exemplo, e também milho a gente já exportou bastante. Esse ano teve uma queda na nossa balança, os resultados da balança saíram semana passada, a gente viu uma queda expressiva na venda de milho, mas o milho em grande parte também pelo aquecimento do nosso mercado interno, né? Então a gente usou mais milho e com isso teve menos disponibilidade para exportação. E um outro setor também que foi bem afetado na balança com o período de análise foi o frango. A carne de frango teve uma redução expressiva para lá. Então isso mostra que é uma região que a gente tem que ter muita atenção. Oi, Silvia. Silvia acabou de entrar. Oi. Sim, acabei de entrar. Tudo bem? Oi, é um prazer estar conversando aqui contigo. Igualmente, Lígia, igualmente. Muito bom ter aqui com a CNA. Silvia, essa é uma série de lives que a CNA vem fazendo desde que começou o Covid, né, essa crise, e a gente tem feito isso para tentar entender melhor os impactos, principalmente nos outros países, nos outros mercados. O Brasil é um país agroexportador, então a gente tem que estar acompanhando. A gente sabe que tudo muda muito rapidamente, né, de uma semana para outra o cenário tem mudado. Então, esse é um objetivo de a gente tentar buscar pessoas que estão lá na ponta para nos trazer informação do mercado e, com isso, ajudar o exportador brasileiro a tomar decisões, a entender como é que está o cenário internacional. Então, agradeço a tua participação. As nossas lives são curtas, são 30 minutos, só para a gente falar mesmo pontualmente o que é que está acontecendo e poder depois trazer mais explicações para quem tiver mais interesse. A gente da CNA está sempre à disposição também. Então, Silvia, passo aí para você poder se apresentar para quem está aqui com a gente nesse dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Lígia. Muito obrigada por esse convite. Eu acho muito importante a gente ter essas discussões e eu parabenizo a CNA porque nós estamos numa época onde esse tipo de conversa tem que ser feito para que a gente possa se preparar, principalmente para a exportação e achar saídas. Eu acho que é isso que a CNA, a Invest e outras entidades, como a Apex Brasil, a Câmara Árabe, a Dubai Chamber, estão fazendo para que a gente possa sentir o menor efeito possível dessa possível crise. Então, muito obrigada. Aqui em Dubai, eu acabei de pegar os dados de hoje. Nós estamos com mais ou menos 2.700 casos, o que é bastante, considerando que o país tem 10 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, nós testamos 500 mil de pessoas. Eu acho que é um recorde, eu acho que é o segundo país, o primeiro país que mais testou pessoas, e a nossa taxa de mortalidade também é bem pequena, está em 0,5%. Então, a situação é crítica, é difícil as pessoas entenderem. Aqui é um sistema muito diferente dos outros países. A gente tem multa se a gente sai de casa, a gente tem multa se joga uma máscara no chão, se não coloca no lixo. A multa, ontem eles começaram a colocar fotografia na internet das pessoas que saem de casa sem ter a licença do governo. Então, para sair de casa, para ir no supermercado ou ir na farmácia, que é permitido, a gente tem que pedir uma licença online, e eles aprovam em mais ou menos 15 minutos, e daí você pode sair, ir ao destino que você colocou na licença, pelo horário que você colocou na licença. Então, tem um isolamento bem forte, que tem medidas, que as multas variam de, acho que mais ou menos de $100 até $13.000. Então, eles estão conseguindo conter um pouco, junto com os testes e com uma rede hospitalar bem preparada, eles estão conseguindo conter um pouco. Mas o isolamento é total e absoluto. Então, realmente bom a gente ter essas discussões, porque para quem está fazendo negócios, para quem está pensando em exportação, é um momento muito delicado, mas é um momento onde a gente tem a oportunidade para se preparar e para fazer muito para o futuro. Pois é, até então, sabendo desse cenário como está aí, né, do isolamento, aqui no Brasil também estamos passando por uma situação não igual, mas também de isolamento e de dificuldades, às vezes, em algumas questões como logísticas,
que a CNA vem trabalhando, né, todos os ministérios também do governo federal trabalhando para facilitar a logística. Então, uma das coisas que eu queria saber de ti aí é como que está essa logística de transporte dos exportadores. Porque eu sei que o Emirados e os países da região do Golfo também são grandes importadores de alimentos. Então, eu imagino que eles têm uma preocupação em manter esse fluxo. Mas com esse isolamento tão restrito, como você falou para a gente, é possível manter? O fluxo está mantido? E como é que está essa logística para chegar aos alimentos? Os portos estão funcionando? Como é que está aí essa situação? Os portos, a alfândega, o governo está funcionando 100% e é vital para o Oriente Médio que continue funcionando, porque é uma dependência muito grande, principalmente no setor da CNA, principalmente no setor de agricultura, alimentos. Os Emirados, mais especificamente, não são autossustentáveis, então eles têm uma preocupação muito grande com segurança alimentar. Então, toda a parte de logística continua funcionando. É importante, esse gargalo, esse problema de logística entre o Oriente Médio e o Brasil é um assunto antigo, né? Então, ele pode estar piorado pela situação no Brasil, mas é um ponto que a gente tem que discutir e mais tem que ser feito. Eu conversei com isso com uns parceiros nossos aqui, a Dubai Exports, a Dubai Chamber, a própria Câmara Árabe. A solução, um dos problemas é que que o Oriente Médio não exporta tanto para o Brasil. Então, não tem o fluxo daqui para o Brasil. Então, logicamente, que o fluxo do Brasil para cá é reduzido. Não tem como ter a agilidade que a gente tem, por exemplo, com a Europa, entre o Brasil ou com os Estados Unidos. Mas tem algumas opções. Dubai está começando, os Emirados estão começando a exportar um pouquinho mais para o Brasil. E apesar de a gente não trabalhar com promoção de exportação, mas sim com o fortalecimento da indústria nacional brasileira e paulista, é um movimento bem-vindo, porque esse movimento vai facilitar muito a logística para nós. Um outro ponto, eu acho que a gente vai discutir durante a live, mas há uma oportunidade muito grande para alimentos de alto valor agregado, então alimento ou frutas, ou mesmo flores que ainda é explorado ainda. Então esse tipo de alimento ele pode ser transportado via aéreo. E a Emirates agora está com os voos parados, mas a Emirates tem o voo de passageiro, que também tem carga, e sempre tem disponibilidade. Então é uma questão de a gente fazer também uma parceria de envolver a Emirates para que a gente possa fazer uma exportação mais por carga aérea, principalmente quando o estoque aqui pode estar crítico. Entendo, principalmente para o pequeno e para o médio exportador, porque o grande exportador ele acaba encontrando um caminho, né, mais fácil, porque ele tem muito volume. Mas o pequeno e o médio ele vai precisar desse apoio dessas instituições que estão presentes aí e aqui no Brasil para conseguir fechar esses volumes e encontrar uma alternativa logística, né? Não é tão simples. Então a gente vê que nesses produtos que você citou mesmo, que são de maior valor agregado e que às vezes são feitos exatamente por esse pequeno e médio exportador, é o que a gente tem que focar então nossa atenção para apoiar encontrar esses caminhos da logística da exportação. Legal. Uma pergunta que a gente recebeu aqui é sobre, exatamente entrando já nesse tema, né? Então, algumas pessoas que um exportador de farinhas, que ele exporta umas farinhas que são diferentes, com produtos regionais aqui do Brasil, que não tem necessariamente ainda o gosto do consumidor aí dessa região. Então, ele está perguntando se acha que esse tipo de produto vale investir também, que é um produto exótico, como farinha de baru, outras coisas aqui. Você acha que poderia investir nesse tipo de produto nessa região? Eu acho que na região, de uma maneira geral, que a gente está falando do Oriente Médio e do Norte da África, talvez possa ser um pouco complicado. Agora, o mercado dos Emirados, particularmente de Dubai, é um mercado muito internacionalizado, com um alto poder aquisitivo. Então, Dubai, principalmente, que tem 3 milhões de habitantes, 3,3 milhões de habitantes, pode ser um mercado pequeno, lógico, mas um bom teste do mercado, até para ele ver a reação do consumidor. E como é geograficamente limitado, talvez até consiga fazer promoções no ponto de venda, degustações junto com parceiros emirados aqui, para que a gente possa testar esse tipo de produto. Tem muito espaço, principalmente nos Emirados, para os produtos mais
diferentes, porque existe, como 85% da população aqui nos Emirados é expatriado, e tem brasileiro, tem muito europeu, muito britânico, tem do Oriente também, então tem muita gente diferente. Eu acho que pode ser um caminho testar o produto em Dubai. Eu não recomendo que ele vá, por exemplo, direto para o Egito, direto para a Arábia Saudita, que são mercados um pouco mais conservadores, mas eu acho que Emirados pode ser um mercado bom para ele. E isso serve para todo mundo que quer testar um produto diferente no Oriente Médio, de uma forma geral. Muitas empresas fazem isso. Pela facilitação de fazer negócios em Dubai e pela sede dos Emirados em novos produtos e novos fornecedores, é uma boa porta de entrada para o Oriente Médio. Depois que o produto é consolidado aqui, talvez possa se pensar, até com parceiros locais, e ampliar isso para os outros países da região. Legal. Uma outra questão que a gente está aqui querendo saber também um pouco mais é sobre essas medidas do governo para que não tenha desabastecimento, né? Os Emirados, a Arábia Saudita são grandes importadores de alimentos. Tem tido alguma decisão governamental nesses últimos dias, alguma medida que facilite a importação de alimentos, que está destinada a aumentar estoques? Como que está essa situação da segurança alimentar aí nos Emirados? Nos Emirados, a segurança alimentar é inclusive um ministério, é um tema muito importante. Nós tivemos discussões já com esse ministério até para aumentar a participação do Brasil em produtos não tradicionais. Então, é uma preocupação que está no dia a dia do governo daqui. Nessas últimas semanas, o Ministério do Comércio e Indústria, o Ministério da Segurança Alimentar se reuniram várias vezes para tentar facilitar a importação e a aprovação de novos fornecedores, tanto países quanto de empresas, quanto de produtores, para que aumente o estoque local. Eles disseram que tem um estoque local para mais ou menos 6 meses, mas eles querem ampliar e já anunciaram 14 novos contratos com fornecedores, nesse caso grande, porque é uma situação de emergência, com grandes fornecedores de alimentos para os Emirados. Mas é uma hora muito boa e é uma hora também, Lígia, de a gente mostrar a parceria que existe entre os Emirados e o Brasil, que a gente tem um histórico de relacionamento muito bom. Então, nessa hora, se a gente conseguir aumentar a nossa exportação, introduzir novos produtos e, ao mesmo tempo, apoiar o estoque e apoiar essa segurança alimentar deles, é perfeito. E é um casamento, eu acho, que tanto para a CNA quanto para a Invest é muito bom, porque a gente pode fornecer para as empresas que a gente apoia uma solução para um eventual desaquecimento do mercado interno. Pois é, e é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui também, que enquanto vários países estão botando restrições para as exportações, como por exemplo o Vietnã restringiu a exportação de arroz, a Rússia de trigo, o Brasil não está fazendo isso, porque nós somos grandes produtores, então é realmente um momento, né, da gente mostrar e firmar essas parcerias com o mundo. E aí eu queria saber um pouquinho, assim, aí em Dubai tem várias instituições que apoiam o nosso exportador, né, e por que olhar para essa região? Qual que é, assim, o diferencial realmente de um exportador que está no Brasil, que tem que escolher entre a União Europeia, eu vou focar o meu produto, né, para a União Europeia, para os Estados Unidos, para a China? Qual que é o diferencial dessa região? E mais, né, quando a gente fala de Oriente Médio, são países muito diferentes. Então, quais diferenças que a gente deve considerar? Uma estratégia vale para todos? Devemos ter várias estratégias? Foca num, começa aqui, ali, quais são as características que que o exportador pode ficar mais atento para explorar essas oportunidades nessa região? Esse é um ponto muito importante, porque a gente usa o Oriente Médio e Norte da África, e até a própria Invest São Paulo utiliza isso como o escritório aqui para o Oriente Médio e Norte da África, mas a gente tem que manter em mente que são mercados muito diferentes. A geopolítica da região é uma geopolítica complicada, tem países árabes, países não árabes, tem muçulmanos, tem não muçulmanos, então não pode ser uma política, um projeto para a região toda. Até a seleção de Dubai, que foi a seleção também da Invest, da Atex Brasil, da Câmara Árabe, é porque aqui é muito mais fácil de fazer negócio. E é um centro de compras do Oriente Médio e do Norte da África. Eu comparo muito, sabe, eu estava antes sediada em Miami, eu comparo muito Dubai com Miami, porque Dubai era o centro de compras para a América Latina e para o Caribe.
E Dubai também é o centro de compras para o Oriente Médio e para o Norte da África. Então, estar em Dubai é muito importante, mas isso não quer dizer que a política que a empresa decidiu para Dubai, ou para os Emirados, ou para Emirados, Catar, é a mesma para a região toda, de forma nenhuma. Dubai é simplesmente uma plataforma que facilita muito, e muito mesmo, fazer negócios no Oriente Médio. Mas cada país, cada mercado é um projeto diferente, é uma estratégia diferente. Isso é muito importante, até porque essa questão de ter países não árabes no Oriente Médio e Norte da África tem que se ter muito cuidado, né, para não ofender nenhum nem outro. Então, a gente recomenda mesmo que a empresa comece com alguns mercados, talvez 2, 3, às vezes até 1, e que dali vá ampliando, vá conhecendo parceiros locais que vão ajudar na ampliação dos mercados, e assim dá tempo para a pessoa planejar e conhecer melhor a cultura de negócios de cada país. Pois é, e a gente tem visto que essa é uma região que tem recebido bastante atenção do governo brasileiro, tiveram várias missões presidenciais, ministeriais. Ontem mesmo a ministra Tereza Cristina teve uma live também, né? Agora todo mundo está usando live, webinar, para falar também com a Câmara Árabe, para falar sobre o comércio com essa região e da importância que tem a região para o Brasil. Então, é algo que a gente tem visto assim, cada vez mais um incentivo. E aí a gente recebeu uma pergunta que, em parte, a gente já conversou sobre ela, que é sobre as oportunidades para os pequenos e médios, se elas realmente existem, e as exigências sanitárias e fitossanitárias para exportar para essa região. Como que elas são muito complicadas, o mapa já tem adidos agrícolas aí, né? A gente tem adido na Arábia Saudita, temos um adido também no Egito. Então, como que se dá essa negociação aí? É algo que vocês estão atentos também? A empresa tem que prestar atenção logo no primeiro momento? Ou é um mercado mais tranquilo para isso? Em primeiro lugar, eu acho bem importante, e a gente tocou nesse assunto, então, tem o escritório da Apex Brasil, tem o escritório da Invest São Paulo, tem o escritório da Dubai Chamber, que é um parceiro importantíssimo aqui em Dubai, tem uma representação em São Paulo, né? Eles têm um escritório em São Paulo, e tem a Câmara Árabe, que também tem décadas de histórico com o Oriente Médio. Então, e tem os adidos, e as embaixadas fazem um trabalho maravilhoso. Então, a Embaixada dos Emirados, principalmente, que é o trabalho mais em conjunto, faz um trabalho extraordinário aqui na região. Então, eu recomendo sempre que a pessoa procure ajuda, e na própria CNA, que vocês têm muita informação, no mapa, procure ajuda para todos esses temas. As certificações, elas podem ser complexas para explicar numa live rápida. Tem a questão do halal, né, que eu acho que é muito discutido. Então, halal, normalmente, quem tem que se preocupar com halal são os produtores das carnes de proteína animal, que daí tem uma certificação obrigatória, alguns produtos industrializados, o pessoal de flores, de frutas, por exemplo, não é tão crítico, não é uma exigência, mas é bom ver país por país, porque como são muitos os países, isso está mudando constantemente, é bom sempre a pessoa certificar. O halal em si, para quem não tem nenhum ingrediente de origem animal, é uma certificação simples. E às vezes, mesmo não sendo exigido, pode ser interessante até para usar como marketing, como a gente usa o orgânico, por exemplo, porque ele diferencia o produto e valoriza o produto na gôndola para o consumidor final. E a certificação, quando realmente não tem nenhum produto animal utilizado, é uma certificação simples. Eu só chamo a atenção, existem várias entidades que fazem certificação, várias empresas e entidades que fazem certificação halal. Só para você ter certeza, quando você estiver procurando, converse com a Câmara Árabe, converse com o MAPA, veja se a certificação que você está obtendo realmente é válida para o mercado que você quer exportar. Porque tem algumas certificações que não são válidas para alguns mercados da região. Eu conversei com um produtor paulista durante a Go Foods aqui, há algumas semanas, e ele me falou que tinha feito uma certificação halal para um produto que não é necessário, no caso era amendoim, na parte de castanhas,
e que depois de fazer a certificação toda, pagar, ele descobriu que aquela certificação não era válida para o mercado que ele queria exportar. Então, tenham cuidado, nem todo o halal é válido em todos os países que exigem ou que a gente pode diferenciar o produto com halal. Então, é um cuidado muito grande que eu peço que as empresas tenham e que conversem com esses parceiros no Brasil ou que peçam a nossa ajuda aqui também para que a gente possa indicar uma lista de certificadores de acordo com o produto e de acordo com o mercado-alvo da empresa. Mas, de uma forma geral, para quem não precisa fazer o halal, principalmente para os Emirados, não é nada complicado. Quer dizer, são certificados normais, fitossanitários, certificado de origem, nada além do que a gente já está acostumado. Tá. Uma outra coisa também que a gente tem recebido nessas últimas semanas é informações de alguns exportadores, principalmente os pequenos e médios, que estão reclamando de que estão perdendo alguns contratos. Então, eles já exportavam para mercados mais tradicionais do Brasil, os principais parceiros, Estados Unidos, União Europeia principalmente, e com a crise nesses dois países, eles estão tendo contratos ou renegociados ou cancelados. Nesse momento, ainda é possível redirecionar a exportação? É possível tentar fazer negócio com todo mundo em isolamento social? Existe algum jeito de um vendedor brasileiro conseguir encontrar um comprador no meio dessa confusão? Existe, Lígia, existe. É sempre mais complicado, porque os eventos, não estão acontecendo os eventos, as feiras que são muito típicas aqui, muito utilizadas para fazer negócio. O árabe gosta de um contato pessoal, né, principalmente a parte árabe toda, mas existe maneiras de fazer isso. A região está procurando novos fornecedores, então sim, pode fazer. São métodos alternativos, são formas alternativas. Então, a Apex, a Invest, as embaixadas, a Câmara Árabe, pode contactar para que a gente possa direcionar vocês, todo mundo que esteja interessado, para possíveis compradores aqui na região. Mas tem a preocupação no Oriente Médio agora é com o abastecimento. E não é só o abastecimento das commodities, do frango, do suco de laranja, é com o abastecimento geral. Então, eu acho até que a crise é uma oportunidade, principalmente para aquele pequeno e médio, que talvez a oportunidade para ele, no momento de não crise, não fosse tão fácil, porque ele estaria concorrendo com outras pessoas, com outras empresas, com outros fornecedores de outros países, e que agora eles têm essa oportunidade. Eu acho o momento ideal, então não pare, todo mundo continue em isolamento, por favor, mas hoje, via internet, a gente consegue fazer tudo. Então, essas organizações, todas que eu mencionei, estão todas trabalhando de home office, como a Invest São Paulo. A gente não parou, muito pelo contrário. Eu acho que o trabalho quase duplicou. Eu imagino que na CNA também, aliás, muito mais, porque tem várias preocupações, não só a promoção de exportação, mas nós estamos todos trabalhando para poder apoiar as empresas nesse momento. Então esse é o momento realmente de usar as instituições para fazer essa ponte, né, e realmente buscar dentro da crise alguma oportunidade para os nossos negócios, né, aqui do Brasil. Esse é o produto que a gente tem, que é o agro, e é um produto que nessa região é muito sensível, né, e muito procurado. Então, vamos usar agora essas nossas instituições. Vamos aproveitar que tem muitas instituições brasileiras de apoio ao exportador nessa região, né, que não é em todos os lugares assim, né. Exato. Então, eu até não mencionei, mas eu acho importante para quem está nos ouvindo, alguns países da região, o Egito e a Jordânia, por exemplo, eles já proibiram a importação de alimentos da China. Eu acho que não vai durar muito tempo, mas é um fornecimento também que era importante, então eles precisam de fornecedores alternativos e o Brasil é um parceiro muito importante para esses países. Existe uma confiança muito grande com o Brasil, então abre mais uma porta no meio dessa crise. Bom, legal. E a gente viu, por exemplo, nas nossas frutas, né, na última missão ao Oriente Médio, a ministra Tereza Cristina, a CNA, acompanhou, e uma das coisas que, principalmente na rede de varejos, tanto no Kuwait quanto na Arábia Saudita, aí nos Emirados, muitos pediam frutas brasileiras, né? Falavam, cadê as frutas? A gente quer frutas brasileiras. E o nosso setor veio se organizando no ano passado para conseguir atender esse mercado. As dificuldades logísticas são bem importantes, né, para exportar um produto fresco.
é um produto que tem pouco, tem que ser um transporte às vezes rápido, dependendo do tipo de fruta. Mas esse ano foi um setor que sofreu aqui, né, nesse primeiro trimestre, exatamente pelo fechamento de algumas dificuldades logísticas com a União Europeia, que é o principal mercado das nossas frutas brasileiras. E a gente sabe que é um setor muito organizado, muito competente na área de exportação e que está buscando também novos mercados, e o Oriente Médio, sem dúvida, é um que a gente vai olhar com carinho, que o setor tem olhado e tem buscado alternativas, né? Então, é muito interessante... desculpa. É muito interessante o setor de fruta, porque algo que eu reparei aqui em absolutamente todos os supermercados dos Emirados, não só de Dubai, quando as frutas estão expostas para o consumidor final, sempre tem o país de origem das frutas. Absolutamente sempre. E bem destacado, não é nada que a gente precise procurar da onde veio esse limão. O limão geralmente é brasileiro, mas da onde veio esse limão? Não, ele está sempre bem exposto e é usado até como um pouco de marketing também. Então, nesse momento, mesmo que não haja impedimento de importação da China ou de algum outro país que está sendo muito... que está passando por muita crise por causa do coronavírus, ter um produto brasileiro na prateleira é algo excelente para o consumidor final, para os atacadistas e para os varejistas. Então, é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. É um mercado muito grande no Oriente Médio, e eu acho que com o apoio da CNA, e contem conosco também aqui na Coinvest, a gente pode apoiar esses produtores para que a crise no Brasil atinja cada vez menos e para que a gente possa achar uma solução para o escoamento dessa produção. Então, o Brasil tem uma boa imagem aí nos produtos agropecuários para o consumidor. Chega essa imagem para o consumidor? Excelente, é uma imagem excelente. De confiança, de higiene, de parceria, é excelente. Excelente. Que bom. Então, é o trabalho aqui do produtor rural, né, do Ministério, que está dando frutos, que está sendo reconhecido também pelo consumidor da região. Bom, Silvia, a gente está chegando aqui no nosso tempo, né? Nós estamos com 3 minutos para concluir. Então, eu queria te pedir se você quer falar as palavras finais, qual a mensagem que você quer deixar para o produtor brasileiro, para o exportador também, e para a sociedade que está assistindo a nossa live aqui hoje, e qual a mensagem que você deixa e como a gente pode continuar. Bom, primeiro, eu queria agradecer de novo. Eu acho muito importante esse espaço para que a gente possa motivar e para que a gente possa dar as boas notícias para os produtores rurais do Brasil. Existe o mercado. Eu sei que a gente está passando por uma crise global, mas nessa crise a gente tem essas oportunidades. Eu acho muito importante você saber que você não está sozinho. Você tem a CNA, você tem o MAPA, você tem, de novo, eu sou repetitiva, mas a Apex, a Invest São Paulo, a Câmara Árabe, a Dubai Chamber, você tem esses parceiros e nós estamos aqui para lhe ajudar, principalmente nesse momento que é quando você mais precisa. Então, por favor, contate essas organizações, peça ajuda. A gente sempre vai poder dar algum apoio e vai poder guiar a sua empresa, a sua produção nesses mercados. Contem conosco. E, como eu falei, todo mundo está trabalhando, não existe entidade nenhuma parada, não existe governo parado, e nós estamos aqui para servir. Então, por favor, aproveitem essa oportunidade para se preparar, para ler, para começar a fazer os contatos todos com compradores, e quem sabe você não se torna uma história de sucesso para o Oriente Médio e para o Norte da África. Bom, obrigada, Silvia, te agradeço muito a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações da ponta, né, exatamente mostrando lá nesse mercado tão importante para o Brasil como é que está hoje. A gente sabe que todo dia, como a gente comentou no começo, tem mudado por causa da crise, a realidade do mercado muda, por isso é importante a gente estar sempre conectado. A CNA vai continuar aproveitando essas oportunidades de fazer live. Semana que vem vamos estar aqui outra vez com vocês. A gente costuma fazer na sexta, essa semana, em virtude do feriado de Páscoa aqui no Brasil, fizemos na quinta-feira, mas semana que vem a gente retoma na sexta. E logo mais, eu queria chamar a atenção também que às 11, o Bruno Luque, o superintendente técnico da CNA, vai falar sobre o panorama do mercado nacional. Toda semana ele tem falado sobre como está o nosso mercado nacional, o que tem sido feito para garantir o abastecimento e a continuidade da produção.
Então, quem tiver interesse em saber como está o nosso mercado, fica ligado também às 11 horas para a conversa com o Bruno Luque. Silvia, eu te agradeço, a gente fica em contato, e para todos os produtores e exportadores que nos assistiram hoje, muito obrigada por estar aqui com a gente. Um abraço. Até mais. Obrigada.